Olá, boa noite a todas, a todos e a todes. Sejam bem-vindos à atividade que vem sendo organizada pelo Sinasef Seção Crato, Ceará. É uma honra dialogar com vocês, né? Especialmente no dia de hoje, Dia dos Servidores e das Servidoras Públicas, para um tema que é emblemático, inclusive, para se debater sobre a questão dos servidores, das servidoras, mas especialmente dos serviços públicos. A nossa conversa hoje será sobre as perdas dos serviços públicos com a PEC 32 de 2020. E nós contaremos com a participação da Janaína Webb, que é docente ABTT da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, é doutora em Políticas Públicas Educacionais e terceira tesoureira do ANDE, Seção Nacional. Contaremos também com a Rebeca Napoleão, que é assessora jurídica do Sinasef Seção Crato, e com o William Carvalho, que é ex-coordenador-geral do Sinasef e Sindiscop, integrante do Consulp CP2, terceiro mandato, diretor administrativo do campus São Cristóvão II, Colégio Pedro II, CP2, integrou a Comissão Nacional de Supervisão dos PCC-TAI por 3 mandatos. Quais que não sai o PPC-TAI? Bom, sejam bem-vindos, companheiras e companheiras. Antes de passar a fala, né, eu gostaria de dizer e de parabenizar, né, eu sou Rafaela Florencio, sou da diretoria colegiada do Sindifes e Sinasef, e gostaria de parabenizar especialmente nas pessoas da Diacuí, por essa iniciativa que possibilita a servidores e sociedade em geral entender um pouco mais sobre essa temática da PEC 32, algo que vem criando balbúrdia num bom sentido, dada a pressão que os servidores e servidoras de todas as esferas vêm criando, seja localmente, seja em Brasília, e acho que, dadas as fake news que são construídas e difundidas sobre a reforma administrativa, esse é, portanto, um espaço caro. Companheiros e companheiras, né, mais uma vez, boa noite. Vocês querem se apresentar e dar uma boa noite primeiro, e aí depois, né, para não ficar antipático da minha parte, só eu monopolizar o boa noite? Pode ser. Pode dar boa noite. Então, vamos lá. Boa noite a todos e todas. É com muita satisfação que estamos aqui participando dessa live, conversando com pessoas que estão em linha de frente aí da luta contra essa PEC, né, que é a PEC que demoniza o serviço público e os servidores públicos, né? Então, é uma satisfação mesmo estar aqui. Eu sou Jennifer Webb, ela falou Jéssica, mas é Jennifer, tá, Rafaela? Opa! Foi um ato falho, desculpa, Jennifer. E a gente vai estar aqui nesse debate para contribuir e fortalecer principalmente a nossa luta, que não está sendo fácil, mas que já tem alguns avanços e que a gente vai falar desses daqui a pouquinho, um pouco mais. Ótimo, obrigada, Jennifer. Rebeca? Boa noite, pessoal. Eu sou Rebeca, advogada e assessora do Sinasef Crato, com muita saudade de todos, né? Aproveitar para desejar, parabenizar, dizer feliz Dia do Servidor Público, mesmo num contexto como esse que a gente está vivendo, né? Dizer da importância da iniciativa do Sinasef, né? Trazer essa discussão, para levar essa discussão para a sociedade, né, que precisa se informar, saber que vai ser afetada diretamente, né, por todas essas propostas, dizer que nós vamos analisar os aspectos legais, né, e que, ao final, nós estamos abertos, né, às questões de vocês, às dúvidas e no que mais a gente puder contribuir. Muito feliz com o convite. Tá ótimo. Eu também queria agradecer. Meu nome é William Carvalho, eu sou do Rio de Janeiro, né? Conheço muito o Ceará, é um prazer sempre estar aqui, né? Em nome do companheiro Montenegro, Davi Montenegro, eu quero cumprimentar os companheiros do Sindicifes, quero cumprimentar os companheiros de Iguatu, na figura do Luiz Vicente, e na figura dos companheiros de Crato, de Acuí,
os demais companheiros também de Juazeiro. É sempre um prazer estar participando dos eventos aqui no Ceará. Para mim, é a forma que eu tenho de contribuir nesse momento. Eu estou ajudando na gestão, mas sou um diretor que faz greve, que participa dos movimentos, e faço a maior questão de estar participando, principalmente no momento em que o nosso sindicato, o movimento sindical em si, está fazendo um esforço muito grande para fazer o enfrentamento contra essa PEC nociva e, enfim, nós vamos estar debatendo mais adiante. Queria parabenizar a todos nós, né, pela função de servidores públicos. Nós somos servidores públicos da população, do país, sabe, do Estado e não dos governos, e, portanto, é nessa condição que eu procuro sempre me apresentar como servidor público. Eu não tenho vínculo com ninguém no Estado que não seja um vínculo para servir a população, como a gente vem servindo com muita qualidade na Rede Federal de Ensino. Um prazer estar aqui com vocês. Em janeiro estarei aí no Ceará, tomando a minha cervejinha com a minha família, que sempre procuro fazer, e ninguém aguenta mais ficar distante depois dessa pandemia. Enfim, verei muitos dos amigos e amigas aí. E ninguém é de ferro, né, William? Ninguém é de ferro, né? Bom, então, para a gente entender um pouco do que significa a PEC 32 e quais são as percas, né, os impactos que ela terá para os servidores, mas o William chama a atenção já de saída, mas especialmente nos serviços públicos, a gente vai ouvir primeiro a Jennifer Weber, que é do ANDE, Seção Nacional. Obrigada, Rafaela. Então, tu me avisas aí do tempo, se eu me perder, Sim. Faz um sinalzinho, qualquer coisa assim, para que eu possa identificar e dar oportunidade para os outros companheiros aí também falarem. Então, vamos lá. A gente está aqui, já se apresentou, mas mais uma vez eu vou dizer de onde eu venho, né? Eu sou de Belém do Pará, sou lá do norte, né? Do lado norte do país. Sou da Universidade Federal do Pará, sou da carreira EBTT, né? Tal qual o povo aí do Sinasef. Mas na UFPA nós somos do Andes, né? Então somos uma seção sindical do Andes e atualmente eu estou na direção nacional do Andes, faço parte, contribuo com a direção nacional na tesouraria, na terceira tesouraria, e venho acompanhando, né, a luta contra essa PEC, né? Essa PEC que é uma PEC do desmonte, né? A gente costuma dizer, né, que é o início mesmo do fim, né, do serviço público, o anúncio dessa PEC. Então, a gente vem acompanhando aí com o Andes, com o Fonasef, todas as frentes de luta para derrubar essa PEC. E a gente vem feito isso em Brasília e também nos estados. E aí a minha fala, ela vai se voltar um pouco mais para esse aspecto, né? O aspecto do enfrentamento, de quais estão sendo as estratégias de enfrentamento que nós, no Fonasef, no Andes e no Sinasef, enfim, o movimento, né, organizado dos servidores públicos, das servidoras públicas, como é que a gente está fazendo efetivamente esse enfrentamento contra essa PEC. E também falar tocar durante essa fala, né, esses poucos minutos, alguns aspectos que com certeza depois serão aprofundados pelo William e pela Rebeca também, que traz esse aspecto mais jurídico, né? Eu sou professora, sou pedagoga, então eu vou me voltar mais para esse lado e não mais para essa parte mais do corpo da lei, do corpo do que é isso, até porque nós temos especialistas aqui e a Rebeca com certeza vai fazer isso muito bem. Então, dito isso, eu passo um pouco a esse panorama, né, do que nós estamos fazendo para esse enfrentamento. Nós estamos, basicamente, na 12ª semana, né, de organização em Brasília, especialmente em Brasília, de atos, de ações que estão sendo organizadas pelos servidores e pelas servidoras públicas, por meio principalmente da organização ali no Fonasef, mas as centrais sindicais também, com certeza. E esse movimento, ele já mostrou para a gente a potência que tem, né? Nós sabemos que nós conseguimos, né, muitos avanços, obviamente que a gente não se ilude quanto às questões, né, que estão colocadas, mas a gente conseguiu, a gente entende que a gente conseguiu frear muita coisa, porque a intenção, né, do Lira, com certeza, era que já tivesse essa PEC votada e sacramentada em setembro, né? Então, todo mundo sabe essa PEC ela é de 2020, né, uma PEC, a PEC 32/2020, mas ela foi efetivamente colocada, né, para caminhar, digamos assim, agora no segundo semestre de 2021.
Isso fruto, né, de uma política que a gente sabe que faz parte de um conjunto, de um contexto todo, que é essa política do desmonte do serviço público, do incentivo à privatização, que não começa agora, e a gente sabe que não começa agora nesse governo. Ela se aprofunda, ela se intensifica agora no governo Bolsonaro, nós sabemos disso, porque a maldade e o ódio ao servidor público é uma das características marcantes desse governo, né? Esse ódio que agora escancarado, né, ao serviço público, à coisa pública, ao servidor público. Mas isso não é de hoje, isso já acontece há muito tempo, isso já faz parte de um processo histórico, né, que se a gente for visitar desde o governo FHC, governo Lula, governo Dilma, governo Temer, e agora o governo Bolsonaro. Então, são vários ataques que ao longo dos anos, nós, servidores públicos, o serviço público, vem passando. E, obviamente, nós, movimento organizado, os sindicatos, o Andes, está na luta enfrentando, né, nesse tempo histórico. O Andes tem 40 anos, completou 40 anos, né, um salve, inclusive, para os 40 anos da história do Andes. E são 40 anos de luta, porque, assim, a gente não tem sossego, né? Infelizmente, a gente não tem sossego, o tempo todo são ataques, porque o que se privilegia nessa sociedade é o lucro dos grandes empresários, né? Então, tudo que for impactar e tudo que for impedir, tudo que for atrapalhar isso, que é o grande objetivo do capital, obviamente vai ser atacado, e a classe trabalhadora está no centro disso. Então, assim, nós estamos nessa 12ª semana de luta em Brasília, não só em Brasília, mas também nos estados, e as estratégias, elas vêm sendo emplacadas da seguinte forma: fazer movimentos nos aeroportos, né, porque a gente sabe que os parlamentares, eles passam tanto pelo aeroporto que ele sai dos seus estados, ou seja, ação local, né, de enfrentamento a esses parlamentares, bem como quando eles chegam em Brasília. Então, semanalmente, né, ou seja, há mais de 2 meses, semanalmente a gente está ali acompanhando e fazendo mesmo pressão, e essa pressão só vem aumentando ao longo das semanas. Então, a gente sabe que isso causa um impacto, né, porque a gente grita mesmo, né, a uma voz uníssona ali naquele aeroporto e na frente do anexo 2 da Câmara, que se votar não volta, né? Então, essa é a nossa estratégia de dizer isso mesmo, né, para esses parlamentares, porque aqueles que não se comprometem e que não assumem, que são aqueles que estão ali em cima do muro, a gente sabe que são esses que estão na disputa. E, infelizmente, nós somos rifados enquanto servidores públicos. Nós temos, nesse momento, nesse país, uma rifa que é a nossa carreira, uma rifa que é o segmento do serviço público no país. E vale lembrar que não é só isso, né? Nós não estamos falando simplesmente da carreira, né, de servidores. Nós estamos falando da continuidade do serviço público no país. E isso é muito impactante, porque assim, a população que não tem recurso, é no serviço público que ela encontra a saúde, a educação, enfim, todos os meios para a sua sobrevivência básica, né, para ter os seus mínimos direitos garantidos. E nós, servidores, como disse o William ainda há pouco, né, nós estamos justamente para servir essa sociedade. Nós não estamos para servir governos. Nós servimos a população. Nós somos servidores do Estado, nós não somos servidores do Bolsonaro, nem de ninguém mais. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente, porque isso faz com que a gente entenda que a necessidade de defender os servidores públicos, suas carreiras, é uma necessidade de defender o serviço público. Porque tem uma máxima que diz, né? Se não tiver servidor público, quem que vai operar essa máquina que é o Estado? Se esses servidores estiverem ali só para fazer a vontade de quem está governando. E os governos passam e os servidores devem ficar autonomamente, né? E isso é uma garantia que vem por meio da estabilidade do servidor, que está imensamente ameaçada nesse contexto, e com certeza a Rebeca vai falar um pouco mais disso. Então, essa função técnica, né, que o servidor público tem como primordial, ela fica subjugada à vontade de qualquer governante por meio dessa PEC. Então, isso é muito central, uma espinha dorsal do que essa PEC traz.
e dizer assim, né, que ninguém pode ter o melhor aparato dentro de um posto de saúde, por exemplo, né? Pode ter o melhor raio-x dentro de um posto de saúde, mas se não tiver o técnico, o servidor público capaz de operar aquilo de maneira autônoma, não vai funcionar, né? Então, o servidor público ele é elementar no serviço público e no bem do serviço público, na prestação desse serviço. Então, isso é muito importante da gente ter em mente. Além disso, né, a gente vai também tocar nessa questão das extinções das carreiras, né? Eu acho que um impacto muito grande que pode acontecer e que pode estar relacionada à questão da PEC é além dessa instabilidade, a própria extinção de muitas carreiras. Então, isso é uma preocupação muito grande para quem está na ativa e para quem vai entrar, porque tem uma estratégia de dizer que quem está na ativa, quem hoje é servidor público, não vai ser atingido. E isso para ludibriar todos nós a crer que essa PEC, essa reforma administrativa, tem alguma vantagem. E que só apenas aqueles que irão entrar serão abrangidos, serão, né, pegos, digamos assim, por essa reforma. Isso não é verdade, porque a gente sabe que todas as consequências desse projeto de lei, desse projeto de emenda constitucional, eles vão impactar em quem está na ativa e em quem vai entrar no serviço público. E, principalmente, uma coisa, né? É efetivamente a extinção dos concursos e das carreiras públicas, porque isso vai passar a ter outro critério, né? Qual é esse critério? As funções que tem hoje, né, que são as funções dos cargos efetivos, eles passam a ter um vínculo completamente diferente. Então, isso também é central e isso a gente tem que se preocupar, mas não é só isso, né? Como eu falei, é muito importante que a gente saiba que o serviço público no país está ameaçado pela PEC 32. Então, isso não é uma questão corporativista dos servidores públicos. Ao contrário, nós, servidores públicos, nesse momento, ao longo de todas essas semanas, estamos cumprindo um papel social, inclusive do compromisso que advém dos nossos próprios cargos, de defender esses serviços públicos para toda a população. Nós não estamos defendendo interesses particulares, nós estamos defendendo os interesses públicos desse país. Nesse sentido, para ir, né, também fechando a minha fala aqui, até porque eu estou no meu tempo, eu digo que o mais fundamental nesse momento é que a gente tome consciência, não só os servidores e servidoras públicas, da necessidade da gente se juntar e fortalecer essa luta que está em curso. Seja em Brasília, seja no seu local, seja você contribuindo como uma pessoa da sociedade, seja você como servidor, contribuir nessa luta. Porque se não for na base da pressão, nós não vamos conseguir derrubar essa PEC. E a gente sabe que só uma coisa faz com que esses parlamentares recuem, aqueles que realmente não têm compromisso. É a pressão que nós vamos dar, dizendo exatamente isso, que quem votar nessa PEC 32 não vai voltar no ano que vem. Então, esse tem que ser um som que deve sair de todas as bocas daqueles que realmente defendem a sociedade brasileira. Então, com isso, eu vou finalizando a minha fala inicial aqui, depois, com certeza, a gente vai estar disponível para o debate. Vou passando a bola, né, aqui para a Rebeca, que eu acho que é a próxima que vem, porque eu sei que muito do que ela vai falar vai ser fundamental para que a gente compreenda o que vem mascarado, né, Rebeca, aí nessa lei, para ludibriar e para enganar a gente. Só que a gente não vai ser enganado, não, porque a gente sabe muito bem que tudo isso é uma roupa nova para uma política muito velha, que é o desmonte dos serviços públicos e que a gente não vai permitir mesmo. Então, nesse sentido, eu agradeço essa fala inicial e me coloco à disposição para o debate, para a gente ir conversando aqui e fortalecendo a nossa luta contra essa PEC. É isso. Obrigada. Excelente, Jennifer. Excelente. Você é uma moça disciplinada no tempo. Acho que você já, de saída, traz várias provocações e já nos deixa aí várias deixas do quanto é complexo, inclusive, discutir sobre o documento, né? Seja pela disputa de narrativas, porque há uma disputa de narrativa, de um discurso que ganha aderência, né, de que a máquina é grande, de que é preciso enxugar, de que a PEC vai cortar privilégios, né? E, por outro lado,
Se fala também de cortar privilégios, né, que os servidores são privilegiados. Eu acho que a Rebeca vai trazer um pouco para a gente também, porque, na verdade, quando a gente se debruça sobre o documento, a gente vê vários jabutis, né? Na verdade, aqueles que, de fato, são privilegiados, ironicamente ou não, nesse governo, não é ironia, eles não estão, né? Quem está é a grande base do funcionalismo público, especialmente aqueles que são porta de entrada dos serviços públicos, que estão aonde? Educação e saúde, prioritariamente. Né? Então, agradeço, Jennifer, e passo para a Rebeca, ela vai certamente trazer para a gente uma análise mais aprofundada sobre a questão técnica, inclusive, né, da proposta que está posta. É sua, Rebeca, o tempo é todo seu. Liga só o microfone. Obrigada. Não sei se eu vou ser uma moça disciplinada como a Jennifer, mas aí vocês vão me avisando. Gente, a Jennifer falou que os servidores atuais vão ser prejudicados, né? Os que planejam entrar para o serviço público, e eu completo. Os aposentados também poderão ser prejudicados, né? Eu vou detalhar um pouquinho mais na frente. E qual é a importância, né, do Sinasef-Crato ter trazido essa discussão para o YouTube, né? A sociedade precisa estar consciente de que vai ser diretamente afetada pela PEC 32, porque a prestação do serviço público, ela é voltada para a coletividade, ela só tem sentido pela existência da coletividade, né? Os riscos que essa PEC traz são enormes, né? Ela atinge pilares, ela atinge institutos importantíssimos do direito administrativo, né? Que é o ramo do direito que estuda, que trabalha com servidores, né? Que trabalha com o serviço público. Ela vai de encontro ao princípio, né, do concurso público, ela atinge a estabilidade, ela fere gravemente princípios como o da impessoalidade, da moralidade, ela trouxe absurdos, né, ela mostrou para que veio logo no início, quando saiu do gabinete do Ministério da Economia, quando tentou enfiar a goela abaixo o princípio da subsidiariedade, né, dizendo que a iniciativa privada iria entrar, né, era que defendendo mais uma vez que o Estado, né, diminuísse, e aí a gente já percebeu qual era o sentido, qual era a proposta real do governo, né, uma proposta que saiu, a gente entende que a proposta saiu diretamente do gabinete do Ministério da Economia, né, que não mostrou os relatórios, que não trouxe para a sociedade a discussão, não chamou para a discussão os servidores públicos, não chamou a sociedade, é uma proposta antidemocrática, né, nesse sentido. Ela inclusive, o TCU intimou o Ministério da Economia para que apresentasse os relatórios orçamentários e ele simplesmente não tinha, né? Mas continuou defendendo que a economia seria enorme, que o país seria beneficiado e que a máquina pública está inchada, quando a gente sabe que a maior parte, 90%, dos servidores do país ganham abaixo de 4 salários mínimos, né? Quando a gente sabe que a maior parte dos servidores públicos do país estão nos municípios e nos estados, né? Então, assim, é uma proposta mentirosa, falaciosa, né? E eu acho que a gente precisa, eu trouxe a análise dos principais artigos, né, propostos, para a gente analisar mais a fundo e para que eu tentasse mostrar quais os riscos, né, para os atuais servidores, para aqueles que pretendem entrar para o serviço público, para a sociedade, né, e para os aposentados também, tá? Então, é importante também mencionar que a nota técnica feita pela Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Federal, 69, concluiu de forma expressa que a PEC deverá piorar a situação fiscal da União, seja por aumento das despesas ou por redução das receitas, certo?
E como é que está a movimentação da PEC hoje? A PEC agora vai ser votada em plenário, né, onde serão necessários pelo menos 308 votos, e há quem diga que esses votos ainda não foram atingidos, né, felizmente. Então, 3/5 dos deputados, e depois irá ser encaminhada para o plenário, né, para o Senado Federal. Então, quais são as alterações? Vamos começar a analisá-las. A primeira que eu chamo a atenção é que restou retirada a expressão de excepcional interesse público. Pessoal, eu peço desculpa, porque eu vou ter que ser um pouco mais técnica, né, e aí talvez fique um pouco mais chato, mas eu vou tentar não usar o juridiquês, tá? Restou retirada a expressão de excepcional interesse público do artigo 37, quando ele tratava da contratação por prazo determinado, né? E aí, como é que acontecia antes? A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público, né? Então, quais eram os casos que poderia haver essa contratação temporária, né, por tempo determinado? Quando a necessidade fosse temporária, por exemplo, calamidade pública, ou quando fosse de excepcional interesse público. No caso de um servidor que se licenciasse, né, o serviço não poderia esperar que esse servidor voltasse, então era possível fazer essa contratação, né, por processo simplificado, e aí era muito mais simples, né, e haveria um prazo determinado, certo? Só que agora a proposta, a PEC, retirou essa expressão excepcional interesse público. E aí eu abro um parêntese e chamo a atenção para o texto do relator. Eu não sei se vocês tiveram acesso a esse parágrafo, ele disse assim: é preciso evitar que normas editadas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios sofram injunções em juízo para que se verifique a procedência de uma qualificação estritamente subjetiva. Deve-se atender a uma necessidade transitória ou temporária, se ela existe, sem que se exija a demonstração do que é excepcionalmente indispensável que seja suprida. O gestor foi eleito para exercer juízo de valor a respeito e não para que suas decisões se submetam à apreciação subjetiva de quem não foi escolhido pela população alcançada pelas suas decisões. Ou seja, para que a expressão excepcional interesse público, né? Agora, vamos contratar somente se a necessidade for temporária. Então, bastou demonstrar que a necessidade é temporária, já é possível, de acordo com essa PEC, a contratação por prazo determinado, e o que é mais grave, e que agride frontalmente o princípio do concurso público, é que é por processo simplificado, certo? Então, qual é o risco, né? Qual é o risco que a gente chama a atenção aqui? O risco ao concurso público. O risco para a farra, né, que é o que mais tem se usado, para a farra das contratações temporárias. Se eu abro a possibilidade de processo simplificado, para que o ente vai abrir edital para realizar concurso público? Não tem o menor sentido. A gente sabe que um concurso é por vezes demorado, é por vezes custoso. Então, nesse sentido, o prejuízo é enorme, né? E aí, se a gente for analisar de forma mais detida, fere a regra do concurso público e fere muitos princípios. O primeiro que é mais atingido, na minha concepção, é o da impessoalidade, porque nós vamos estar diante de um processo que não vai usar critérios objetivos. A gente sabe que esses processos simplificados, por vezes, terminam chamando, né, para o serviço público, aqueles que são apadrinhados, aqueles que têm vínculo mais estreito com os políticos, né? Isso acontece muito em estados e municípios. Então, é muito grave, né? É muito grave essa primeira alteração, certo? Outra coisa que a gente precisa citar é que o artigo 4º proposto pela PEC abriu a possibilidade para que estados, DF e municípios estabeleçam as próprias leis quanto a esse tipo de contratação.
Gente, isso é muito grave. Atribuir ao ente, né, Estado, município, Distrito Federal, a possibilidade de regulamentar esse tipo de contratação é dizer, contrate do jeito que você quiser. Estabeleça da forma que você achar melhor, querido. Muito grave. Realmente a farra das contratações, certo? E aí a gente observa que o que é que vai acontecer? Os concursos passam a ser não mais a regra, né? O que a gente vai ver realmente os processos simplificados acontecendo e não serão mais o que deveria ser exceção, passaram a acontecer naturalmente, né? E o que na minha concepção, o que é mais grave disso é que isso foi constitucionalizado, isso foi levado para a Constituição, né? Outra coisa que a gente precisa analisar é que essa PEC traz a possibilidade de que esses concursos tenham um prazo de até 10 anos. Mas que prazo de 10 anos é de um contrato por tempo determinado, um contrato para necessidade temporária? Que necessidade é essa de 10 anos, né? Um absurdo, um absurdo total. Também foi incluído no artigo 37 uma série de benefícios, né, que foram vedados para o servidor público. E aí, no geral, o que a gente pode dizer é que aqueles que estão mais ligados ao tempo de serviço, eles foram vedados, né, progressão, promoção, né, esses todos que tenham relação com o tempo de serviço, eles passaram a ser vedados. E aí ele diz assim, não se preocupe, servidor público atual, você não vai ser atingido. Mas aí lá no parágrafo 2º do artigo 6º, eu acho que eu vou um pouco mais lento para ficar mais, não ficar tão corrido, né? Lá no artigo 6º, parágrafo 2º, ele diz assim, que o disposto nesse artigo não constituirá óbice a revogação da legislação de que trata o parágrafo 1º, ou seja, os servidores públicos atuais realmente não vão ser atingidos pela vedação desses benefícios. Mas olha, não existe nenhum óbice à revogação da legislação que trata sobre esses benefícios que já foram concedidos. Né? Então, assim, você, servidor que está na ativa, que já está no serviço público, já foi empossado e tudo mais, você pode ser atingido pela revogação da lei que trata o benefício. Foi permitida, né? E aí a pegadinha, não sei quem está caindo, né? Porque são vários artigos que estabelecem que os atuais servidores serão, sim, penalizados. O artigo 7º estabelece que as parcelas indenizatórias instituídas apenas em ato infralegal, ou seja, em portarias, em resoluções, aquelas parcelas que foram instituídas, as parcelas indenizatórias, né, que foram instituídas em ato infralegal, elas serão extintas após 2 anos da data de publicação dessa emenda, né? Então, alguns servidores, infelizmente, alguns entes não regulamentam essas parcelas em lei, né, somente em atos infralegais, e esses servidores perderão, tá, depois de publicada a PEC. E aí vem um dos artigos mais criticados, né, da deforma administrativa, que é o 37A, que trata, a nomenclatura é linda, instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados, ou seja, vai ser possível que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios firmem contrato, esse é o nome, contrato, com órgãos e entidades públicos e privados para execução, aí a gente vai caixa alta, para execução de serviços públicos, inclusive com compartilhamento de estrutura física e utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida. Rebeca, traduz. O poder público ele vai poder firmar um contrato com a iniciativa privada e esta vai poder utilizar o espaço físico, o servidor e vai poder terceirizar os serviços lá. Toda essa bagunça em um só lugar,
permitida pela PEC, e isso vai estar na Constituição, né? E aí, achando pouco, ele colocou que, até que seja editada a lei federal a que se refere o parágrafo 1º, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão a competência legislativa plena sobre a matéria. Ou seja, se o município disser, esse posto está tão trabalhoso, esse posto de saúde está tão trabalhoso, a folha do município está tão inchada, vamos firmar um contrato com a iniciativa privada e vamos entregar o posto. E aí, os servidores que estão no posto vão se submeter, né, à entrada da iniciativa privada, a empresa vai entrar, aí o objetivo da empresa não é a prestação de serviço público, o destinatário do serviço público não será a coletividade, o objetivo principal é o lucro, né, que a gente sabe. E aí, o que era antes, que a Constituição Federal estabelecia que a iniciativa privada só poderia atuar de forma complementar na saúde, a gente vai ver absurdos, né? A gente vai ver, muitas possibilidades estão sendo abertas, né? Não se estabeleceu nenhum critério objetivo para que isso fosse implementado, né? O que é gravíssimo, porque quando não se regulamenta, né? Abre brecha para uma série de problemas. A gente entende que, por isso, a denominação de PEC entreguista, né? Porque está entregando o serviço público que era de obrigação do poder público, né? Do Estado, da União, do município, do Distrito Federal. Ela está entregando nas mãos da iniciativa privada e aí deixando o seu povo, né? Deixando a sociedade à míngua, né? Porque a gente sabe que quando a iniciativa... Existe uma falácia de que quando se privatiza, quando a iniciativa privada assume, é maravilhoso. E aí não se compara o que é maravilhoso, que tem recursos, que recebe recursos altíssimos, não existe uma paridade nessa comparação, né? Existem muitos erros nessa comparação. Então, é um risco, e a gente entende que o risco nessa situação, o risco é para a sociedade, porque a sociedade, como a gente disse antes, ela é destinatária, ela é a beneficiária do serviço público, e nessa situação ela vai estar vulnerável, né? Nessa situação, o Estado está transferindo para a iniciativa privada a sua prestação de serviço e colocando a sociedade e vulnerabilizando a sociedade, né? Então, é um risco enorme. Além disso, a gente tem que avaliar outra situação, né? A gente vai falar ainda sobre a avaliação de desempenho do servidor, mas eu preciso fazer um parêntese aqui que a gente está tocando nesse assunto, para dizer que nesse posto de saúde, onde a iniciativa privada entrou, existem servidores públicos, né? E a avaliação de desempenho, que ela como foi posta na PEC, ela leva em consideração metas, né? Metas de desempenho. E aí, qual vai ser o critério que vai ser analisado para a avaliação de desempenho desse servidor que está lá no posto de saúde? Porque quem está lá é a iniciativa privada. A meta é o lucro, e como é que isso vai ser dosado? Como é que isso vai ser analisado para que esse servidor não seja penalizado nessa avaliação de desempenho? Né? Então, existe um risco enorme desse servidor que está lá sofrer demissão, né? Porque se ele não passar nessa avaliação de desempenho, ele vai ser demitido, né? Então, a outra alteração é a do artigo 39A, né? Que traz a avaliação de desempenho como uma realidade para os servidores públicos, já que ela já existia no corpo da Constituição, mas precisava de lei complementar para ser regulamentada. E aí a gente precisa fazer algumas considerações. Essa lei nunca foi editada, né? E agora, de uma hora para outra, o governo traz para a Constituição a possibilidade de demissão do servidor público, né? Então, a gente entende que existe uma má intenção, uma má fé, né? Essa lei, ela poderia ter sido editada, prevendo todo o procedimento, prevendo todos os critérios, mas isso não foi feito. O que a gente enxerga são muitos erros, né? A gente enxerga muita atecnia nessa PEC,
e enxerga que ela deixa espaços para grande prejuízo do servidor, né? E aí eu vou citar. A primeira observação é que o procedimento de avaliação de desempenho assegurará a reavaliação do desempenho insatisfatório por instância revisora, caso citado pelo servidor. Então, como é que vai acontecer, Rebeca? O servidor vai passar por avaliação de desempenho, e aí, caso ele deseje, ele vai poder pedir a revisão dessa avaliação. Mas, assim, em qualquer caso, Rebeca, não gostei, não achei que ela foi justa. Não vai ser assim. A revisão só será possível se for comprovada a ilegalidade. O parágrafo 2 do artigo 5º diz: serão observadas no processo administrativo de que trata o parágrafo 1º as seguintes normas. A instrução será fundada nos procedimentos de avaliação de desempenho que justificaram a instauração do processo, admitida sua revisão exclusivamente se comprovada a ilegalidade. Então, é possível a revisão, somente se comprovada a ilegalidade. E a gente que está aqui, que é do direito, a gente sabe que quando eles colocam uma vírgula e colocam se comprovada a ilegalidade, se comprovada, é porque isso vai trazer enormes problemas. A dificuldade vai ser enorme de comprovar a ilegalidade na avaliação do desempenho. Tá? Então, mais um problema para o servidor. Ele precisa da revisão da avaliação de desempenho e ela pode ser negada porque não se encontrou ilegalidade. Tá? A observação 2. Em decorrência de resultado insatisfatório em procedimento de avaliação de desempenho, assegurada ampla defesa em processo administrativo disciplinado por lei federal. No corpo da PEC, eu não encontrei a palavra contraditório. Eu só encontrei a palavra ampla defesa. Eu entendi que existe a fase de avaliação de desempenho, e se ela causar, né, trouxer prejuízo para o servidor, vai ter que ser apurado em processo administrativo, e eu não vi em nenhum momento a palavra contraditório, que é necessário para que haja um procedimento, né, a ter instaurado contra o servidor, é necessário que haja ampla defesa e contraditório. Ele vai ter acesso aos documentos e ele vai poder se defender, né? Então, e aí, Rebeca, como é que o servidor como é que vai se analisar o desempenho do servidor? E aí eu achei um absurdo. O artigo 3º estabelece que a gestão de desempenho dos ocupantes será feita em ciclos de 12 meses e compreenderá o estabelecimento de metas de desempenho individual segundo as características do cargo, do emprego ou da função pública. Eu quero ver na prática como é que isso vai acontecer, né? Como é que isso vai se dar. Então, eu teci algumas conclusões acerca da avaliação de desempenho, né? A avaliação de desempenho poderia ter sido pormenorizada em uma lei, né, uma lei que a regulamentasse, que trouxesse todo o procedimento, que permitisse acesso aos critérios que seriam utilizados, mas o que se nota é uma intenção de constitucionalizar a demissão do servidor, né? A nova previsão dá margem a excessos, a apadrinhamentos, a assédio, né? E aí a gente também tem que considerar as questões de gênero, né? Assédio moral, assédio sexual, porque você vai ser avaliado, servidor. Como é que você vai querer ser avaliado, né? Um risco enorme aos servidores que estiverem exercendo as funções nas repartições onde a iniciativa privada entrou. Então, essa avaliação de desempenho, dessa forma, né, sendo levada para a Constituição, ela é muito perigosa, né, porque ela não foi pormenorizada, ela não foi detalhada, os critérios não foram suficientes, né? Então, como vai ser o... Rebeca, caminhando para as considerações nessa primeira rodada, e depois, quando a gente voltar com as perguntas, você pode complementar. Mas pode fechar seu raciocínio. Então, eu coloquei só para finalizar, a gente pode depois voltar para a estabilidade, que eu acho que é o ponto mais sensível, né? Então, o procedimento para a demissão, como é que ele vai acontecer? Primeiro vai haver a avaliação de desempenho,
né? E depois, quando se houver realmente, se for diagnosticado, né, que não foi suficiente, haverá um procedimento, um processo administrativo para analisar, né? Isso vai acontecer, o processo pode ser instaurado após 2 ciclos consecutivos de avaliação ou em 3 ciclos intercalados, né? O ciclo de 12 meses. E aí eu vou logo antecipar, né? A gente vai dizer estabilidade, só que não, né? Obrigada, pessoal. Na próxima rodada eu completo. Isso, Rebeca, quero te pedir desculpa. É só para a gente garantir essa primeira apresentação e abrir para o debate, mas eu sei que você ainda tem muito a colaborar com a gente. Desculpa, tá? Agora eu vou passar para o William, né, nosso companheiro que fala do Rio, não é isso, William? Exato. E aí traz aí também toda a expertise, né, da trajetória sindical. Eu acho que, pelo menos na história recente, William, talvez muito eu chamo do jabuti, tá, Rebeca? Essas pegadinhas que tem nessa PEC, né, como, por exemplo, a falta de regulamentação, que eu acho que é algo bem grave, traz, talvez, para o movimento sindical, William, uma mobilização como a gente não via, pelo menos nesse passado recente, né, assim, a quem está acompanhando localmente a pressão aos deputados, no nosso caso, no Ceará, mas especialmente o que está acontecendo em Brasília, né, com as centrais sindicais, com os sindicatos, com as seções sindicais, com movimentos populares, e que semana após semana, né, já são 10, 9, não lembro bem, 10, 9 semanas, e a cada semana aumenta. Então, acho que, embora seja uma perspectiva de terra devastada, também, eu quero pelo menos me agarrar a isso, a possibilidade que aponta a luz do caminho para a gente sair desse mundo de barbárie, desse governo Bolsonaro, né? E que, para mim, está muito claro que é pela organização da classe trabalhadora e, no nosso caso, especificamente, das organizações sindicais. Eu sou uma mediadora que fala muito, viu, William? A fala é sua. Contribui bastante. Eu vou projetar aqui o seu slide, tá? E aí, se você me dá o toque quando for para ir passando. Tá bom, eu queria, antes de passar o slide, eu só queria registrar, primeiro que, de fato, eu sou um otimista, eu preciso do otimismo para continuar vivendo. Sem otimismo, eu acho que a vida perde a graça, perde sentido até. Se não é para mudar, é para fazer o quê? Para que continuar aqui, né? Ou seja, se não é para fazer com que as mudanças ocorram no sentido daquilo que a gente defende. E é preciso dizer que essa reforma de Estado, eu não estou querendo minimizá-la, não. Eu estou querendo dizer que ela faz parte de um arcabouço de várias outras ações que vêm sendo construídas e faz com que a ideia central seja, de fato, redirecionar a política de Estado, que ainda é garantida de alguma forma para a sociedade, possa se transformar e ser utilizada de maneira plena pela iniciativa privada, pelo capital, por quem detém, de fato, o poder no país, né? Por quem, de fato, elege os seus representantes, coloca os seus malfeitores na Câmara de Deputados, muitas vezes na maioria das vezes, consegue colocar no Palácio do Planalto representantes que, inclusive, têm influência direta no judiciário, através de formulações, de agrados, da manutenção, muitas vezes, do direito desses, em detrimento de todos os demais, porque eles conseguem, de alguma forma, garantir que as coisas sejam feitas no caminho, na direção que essa burguesia, que esse capital pretende. Então, é fundamental a gente entender isso, que a cada momento a burguesia acirra ainda mais os ânimos, elegendo os seus fiéis escudeiros. Ainda existem aqueles que conciliam, no passado nós já tivemos isso, mas agora eles conseguiram, de 2016 para cá, o golpe, não é à toa, o golpe não foi só para dar o golpe foi para, de fato, promover ainda mais as modificações que eles queriam e que talvez não seriam possíveis caso eles não conseguissem colocar os seus legítimos representantes. E aí os representantes daqueles que aparecem no jantar com Temer e em vários outros jantares que a gente nem consegue saber que ocorrem, mas que são os jantares onde se decide, de fato, a vida nacional, além da pressão dos interesses imperialistas no país, que acabam, de uma certa forma, determinando que tipo de política essa burguesia nacional vai implementar de período em período. Então, dizendo isso, por que eu estou focando nessa questão? Porque a gente precisa entender que o nosso papel é sempre fazer a luta. Quem não faz parte da burguesia, quem não dá sorte de ganhar na loteria,
e aí depois perde muita coisa ao longo do tempo, tem que fazer a luta para garantir não só o seu sustento da sua família, mas a permanência daquilo que faz com que muitas famílias sejam atendidas de maneira plena, como é o caso da educação, como é o caso da saúde agora, durante a pandemia, e uma série de outros serviços que acabam levando a população mais pobre condições mínimas de sobrevivência no país que a gente vive. Tá? Então, é fundamental dizer, e não acreditem em Papai Noel, ele não existe, é um velhinho muito bonitinho, mas não existe. Quando dizem que nada vai acontecer com você, que é para nos dividir exatamente para que a gente diga para frente, não vai acontecer conosco agora. Eu estava falando antes de começar o debate sobre a reforma da Previdência de 2003. Nada iria acontecer comigo, por exemplo, que era servidor à época. Eu agora vou me aposentar, vou direto para o INSS. Enquanto os companheiros que entraram depois de 2004 vão ter 80% do salário na aposentadoria, e quem entrou de 2013 vai receber o teto da Previdência, e se quiser receber mais, vai ter que pagar a Previdência complementar. De fato, é o início de uma privatização que faz parte do processo. É tirar do Estado, tirar do público, do serviço à população no geral, para atender demandas de interesses do capital privado. Basicamente, esse jogo permanece e ele, de vez em quando, se acirra mais, se acirra menos, mas ele vai e vem exatamente por conta de atender os interesses dessa burguesia, seja ela nacional ou internacional. Então, nós temos que colocar isso em mente. O que vem de lá vem sempre com problema. A gente é que tem que estudar mais para saber quais são os problemas. Já tivemos aí uma boa ajuda das duas companheiras anteriores. Eu pretendo falar algumas coisas até para não misturar mais com temas que elas já possam ter abordado. E se eu errar no jurídico, pode me corrigir, tá, Rebeca? Corrija mesmo, porque eu vou aprendendo junto. Então, passa a primeira tela, por favor. É preciso a gente levar em consideração a nossa própria trajetória. Eu vou falar um pouquinho só do Sinasef. Não está aparecendo aqui ainda, não sei porquê. Apareceu, acho que vai aparecer agora. A primeira tela, esse é um debate que eu fiz anterior, que falava sobre carreira, sobre as interferências da própria reforma em relação à nossa carreira, mas eu vou pontuar algumas coisas em relação ao debate mais geral. O que o Sinasef defende? Carreira única, com a participação de docentes e de técnicos, defende uma previdência pública, que financia a aposentadoria integral dos servidores através da própria contribuição dos trabalhadores e trabalhadoras, uma política salarial de recomposição das perdas anuais, concursos públicos, tá? E essa é uma relação direta do que a gente defende como bandeiras principais, a gente sempre defendeu, em relação à questão corporativa. E isso tudo que está escrito aqui não é possível a partir de uma lógica de um Estado privatizado, de um Estado reduzido, de um Estado reformado, como é esse que eles querem fazer agora através da reforma administrativa. Todas as questões que foram pontuadas pela Rebeca acabam se encaixando diretamente. Como é que seria a carreira da gente depois dessa PEC aprovada? Alguém já parou para pensar? Você dentro do Cefet, do Instituto Federal do campus Fortaleza, um servidor recém-contratado, contrato temporário, o outro servidor mais antigo, o outro servidor que entrou em 2004, o outro servidor que entrou depois de 2013, todo o processo de avaliação que aí sim passa a servir como um exemplo e como uma proposta para ser encaminhada no conjunto. O que não acontece hoje vai acontecer para os demais, já cai pelas tabelas aquela falácia de que não é para atingir você que já é servidor público, e uma série de questões que não são pertinentes, por exemplo, o convívio de dois segmentos bastante distintos. E não há possibilidade de você discutir previdência, a retomada de uma previdência com financiamento total, uma previdência pública, quando você está inserindo no seu meio exatamente profissionais que vão ter contratos temporários e uma série de restrições ao longo da sua vida funcional, vou dizer assim, a partir da aprovação dessa PEC. A questão dos concursos públicos, a Rebeca já esclareceu, não preciso nem falar, né? A relação salarial, imagina a fragilidade que é você lutar por uma categoria que tem uma série de formas de contrato de trabalho. Como é que vai ser? Como é que vai ser o desenvolvimento da carreira? Eles vão receber pelo PCCETAI? Ou vai ser um salário estabelecido através de leis complementares? E uma série de demandas que vão gerar todo tipo de problema que eles adoram.
É o tipo de problema que eles adoram, que eles acabam pontuando as mudanças necessárias para atravessar a vida de quem já estava no serviço público. De novo, cai por terra aquela falácia que não irá te atingir. Eles não te atingem diretamente, muitas vezes pelo texto, e a Rebeca já provou que não é verdade, né? Não te atingem pelo texto. Onde é que está, né? Não é isso, Rafaela? Onde é que está escrito isso? Eu quero que me prove o safadão lá da Câmara dos Deputados, quando a companheira questionou naquele vídeo. É isso que eles fazem. Não estou vendo. Não é bem assim. E aí as coisas vão sendo atropeladas e quando a gente vai ver, lá na frente eles dizem, não, mas no artigo tal está prevendo a possibilidade de estender o que estava previsto na reforma para os novos, para os antigos, até porque não é justo, né? Os antigos continuarem sendo tratados assim com privilégio e os novos serem tratados de maneira tão diferenciada. Assim como não era justo, né? Nós, servidores públicos, não termos a aposentadoria com o teto da Previdência quando o país todo recebe o teto da Previdência, né? Enfim, como se parte do Executivo, o luxo do Executivo, TCU e companhia, Judiciário e Legislativo, não recebessem salários astronômicos na aposentadoria. A gente já sabe que tem desembargador aí recebendo 600 mil, valor cheio na aposentadoria. Então, são as falácias que eles usam com o tempo para justificar uma coisa ou para defender outra. E vão usando essas informações, vão nos dividindo e, de fato, a gente acaba ficando muitas vezes com raiva de quem ganha mais do que efetivamente com raiva de quem quer prover as mudanças e atacar no conjunto os servidores públicos, ao invés de discutir basicamente uma reposição salarial que facilite e que amplie o salário de todo mundo, ou de maneira equalizada, ou de maneira igual, ou seja, através de carreira, através de percentuais, enfim. Não será nada possível a partir daí. Nós temos muito mais a tratar para recuperar o já perdido do que conseguir avançar naquilo que a gente tem de efetivamente como proposta propostas e questões relacionadas à nossa carreira e outras demandas que a gente já sabe que tem dentro do Sinasef, com certeza o Andes deve ter, as suas e talvez muitas próximas das nossas, a Fazubra, que lida com o mesmo plano de carreira. Então, imaginem o que será isso. Será muito ruim. E ninguém vai conseguir efetivar uma mudança plena e barrar, caso a gente não consiga barrar na raiz esse tipo de projeto, caso a gente não consiga construir uma oposição a esse projeto que enfrente e impeça a retirada de todos os benefícios que estão previstos no projeto, no relatório e numa série de ações estabelecidas. Não se esqueçam, muitas vezes o bode na sala é colocado para retirar lá na frente, porque a maldade plena está por trás. O bode geralmente é o caso menorzinho que não vou retirar, esse aqui eu retiro. Aí você acha que conquistou, mas na verdade ele tirou 5% dos 100 que ele queria conseguir alcançar com o projeto. É sempre assim, não muda. Entra governo, sai governo, não é o governo menos bom ou menos mau. É o governo que serve mais aos interesses do capital ou que serve menos aos interesses do capital. Geralmente as mudanças são para nos atingir e atrapalhar a vida do servidor público e dos serviços públicos que atendem a população em geral. Pode passar adiante? Pode passar para a próxima, tá? Eu não vou ficar nessa tela. Que aí é sobre carreira, eu não quero fazer esse debate. São os princípios da carreira. Bom, aí tá legal. Qual é o sentido da PEC? Como eu falei, os interesses são, eu considero, primordiais, prioritários da burguesia. Está vendo o lado laranjinha? Está vendo o lado azulzinho? Eu acho que é azul, tá para todo mundo. É passar ainda mais do lado azulzinho para o lado laranjinha. É a próxima pizza que apresentar na próxima apresentação, ao invés de 53, ter 57. Essa é a questão concreta. E do lado do laranjinha, vocês vão ver lá, e tá o... Aí tá bem pequenininho para mim, eu tô ceguinho, mas tem esse Banco Safra, Bradesco, geralmente são os bancos e aquelas empresas que esses bancos são acionistas que têm vínculo direto. Essa é a ideia. Esses caras não fazem uma reforma desse nível para atender outra coisa que não sejam os interesses do mercado e os interesses que eles têm efetivamente numa série de setores que vão se locupletar exatamente pelas possibilidades da redução do próprio Estado. E um Estado reduzido na mão dos políticos, como disse bem a Rebeca, que com a falta de concursos públicos, com o ingresso através de uma série de processos espúrios que serão gerados, nós teremos um Estado na mão. Imagina quem estaria hoje servindo ao público se a gente já tivesse tido essa reforma 10 anos atrás com o Bolsonaro. Imagine!
Vocês já imaginaram quem estaria efetivamente na estrutura de governo nos locais chaves para, de fato, encaminhar o processo do Estado, de funcionamento do Estado brasileiro? Imaginem apenas isso. As regulamentações que teriam sido feitas através das agências, de órgãos reguladores que poderiam ser criados para atender demandas no Serviço Público Federal, outras demandas nos estados, outras demandas no município. Imagine o que seria o governo do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, na época do Crivella, se a gente tivesse essa reforma administrativa aprovada. Já imaginaram? Foi daquele jeito, imagina se eles tivessem espaço para fazer ainda mais. Isso é para a galera entender que a coisa é muito mais embaixo do que um artigo ou outro, que esses artigos vão servir para isso. Mas é preciso que as pessoas entendam que o projeto em si, ele é nefasto para o conjunto da categoria, para o conjunto dos servidores públicos, para o conjunto do povo. Ou a gente enfrenta isso de maneira plena, sentando em cada bar, em cada restaurante, na mesa desses caras e dizendo: você vai votar em quê nessa reforma? Pegando ele na volta do aeroporto. E aí, meu amigo? Você não vai voltar para lá, nós vamos fazer uma campanha muito grande, nós vamos gastar todo o dinheiro do sindicato para dizer em que você votou nessa reforma. Você não vai voltar a roubar lá em Brasília, você vai ter que roubar em outro lugar. Aquilo que o Sinasef, o Andes e todas as entidades fizeram de passear com aquela mala de dinheiro, é isso mesmo. Tem que mostrar para a população que o que está rolando aí é o orçamento paralelo que encheu as burras desses deputados que fazem parte do Centrão para que eles consigam voltar na próxima eleição, porque eles estão fazendo um monte de falcatrua, comprando obras, bancando uma série de corrupções pelo país afora, com um dinheiro público que foi ofertado pelo Bolsonaro para que ele não caísse no impeachment. Não vai sair impeachment enquanto o Arthur Lira não for presidente da Câmara. Por quê? Porque ele está enchendo as burras dos deputados e o Bolsonaro não teve perdão. Então é preciso que a gente entenda isso. Ou a gente entende essas questões e faz a luta. Eu vou ficar mais no campo da política mesmo, vou parar, não vou falar sobre as questões do texto, eu vou deixar isso para a Rebeca e para a companheira, eu vou falar na questão da luta. É preciso que a gente fortaleça a luta que o nosso Sindicato Nacional está fazendo em Brasília com as demais entidades. É preciso que cada entidade de base comece a preparar materiais denunciando qual tem sido a postura dos parlamentares em relação a essa PEC. Sai aí o Sinasef tem que sempre emitir o seu relatório dizendo qual tem sido a postura, nominar efetivamente esses parlamentares que saem lá gritando de dentro do avião, cuspindo no povo lá, como tiveram alguns do Novo e outros parlamentares, começar a botar outdoor na porta da casa desses caras, começar efetivamente a construir ações, como disse a companheira Rafaela, não existe outra possibilidade, ou a gente barra essa PEC, ou nós teremos que enfrentar um desgaste muito maior para combater cada mudança que eles vão fazer depois através das regulamentações. E aí não é só as de Brasília, não, as internas de cada órgão. Aí já conta com um monte de gênio, né? Que muitas vezes aparece nos consulpes, que muitas vezes aparece nas gestões, para atacar ainda mais e para implementar ainda mais a política de retirada de recuo dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não vai adiantar, pessoal, querer falar sobre 30 horas, na hora que você tem um cara trabalhando e dando graças a Deus ter conseguido um emprego através daquele tipo de contratação nova, e ele vai trabalhar 50 ao invés de 40 se pedirem para ele. Até porque quem vai entrar, muitas vezes, é cupicha de quem está na gestão ou quem está sendo deputado da moda no município, que vai ter interferência direta no Planalto, vai ter interferência direta no MEC, vai ter interferência direta no Ministério tal. E é assim que funciona. O Estado brasileiro já foi assim, não deixem de acreditar nisso. Entrava o Estado brasileiro, mudava todo mundo, não tinha concurso público antes da Constituição de 88. Era dessa forma que as coisas aconteciam. Não achem que é mentira, que é invenção, que estão exagerando. Não é exagero. É uma retomada do passado com uma cara nova. Nós realmente temos que voltar para a década de 50. O Bolsonaro não desiste dessa tese. Tem que voltar para a década de 50, 40, 30, em alguns casos até para o século passado. Retrasado, né? Então, eu peço a vocês que, primeiro, possam buscar a leitura dos materiais que o nosso sindicato está fazendo, possam buscar a argumentação necessária e não desacreditem efetivamente da luta, porque é somente através da luta que a gente vai conseguir evitar que essa PEC seja aprovada.
principalmente, se puder evitá-la em total, né? Ou esfacelá-la a ponto dela não servir como um instrumento da burguesia e dessa gente que está no estado atual. Tenta passar mais adiante, que eu vou fazer um comentário mais adiante para encerrar. Por favor. Volta atrás, volta. Proporção de vínculos acima do teto do funcionalismo. É porque talvez vocês não estejam vendo. Legislativo, Executivo e Judiciário. A falácia de que o teto do servidor público é um dos motivos da necessidade da reforma. Todas as categorias que não serão mexidas estão no teto maior. Quem está abaixo do teto não tem problema. Efetivamente, quem está acima do teto e que rompe com um gasto público são essas figuras. Muitas vezes um volume bem pequeno do judiciário ganha muito mais no conjunto do que toda a base da Fazubra. É dessa forma que a gente tem que ver. E eles não atendem a ninguém, eles só atendem a interesses. Sabe? Então, é preciso que as pessoas entendam que as falácias já foram praticamente todas esclarecidas. O que a gente não pode é achar que quando liga a TV, que sai um comentário A, B ou C, sabe? Aquilo ali é à toa. Vocês viram o Lira falando ontem no Jornal Nacional? Lendo uma cartinha em defesa do Bolsonaro? Que coisa meiga. Porra, por que a Globo botou o Lira no Jornal Nacional fazendo uma leitura da cartinha do Bolsonaro e aí não fez nenhum comentário daqueles jocosos, como é costumeiro, e abriu só uma polêmica de divergência, apresentou alguém da CP? Por quê? Porque esses caras são aliados exatamente dessa emissora. Eles servem a propósito também dessa emissora. A lógica agora é, no caso do Bolsonaro, escurraça o Bolsonaro, porque a gente tem que botar alguém da terceira via no lugar dele. Mas no caso da reforma administrativa, não me tire o apoio do Lira, porque é ele que está viabilizando as mudanças necessárias que a gente tem que fazer lá dentro. Se não é o Lira, essa reforma já tinha ido para o buraco. É ele que está tentando, de alguma forma, articular os seus tentáculos lá dentro para manter essa reforma ainda viva com possibilidades de vitória. E não desacreditem. São lagartos, ratos, morcegos, o que tem de pior lá dentro. Esses caras vendem a mãe e o pai. E talvez a bisavó ainda vá de lembrança. Eles não estão de brincadeira. Eles estão levando muita grana para viabilizar os seus mandatos e se eles sentirem que têm condições de voltar para a manutenção do roubo, num próximo mandato, eles vão vender a mãe de novo, como eles já fizeram no passado. Como eles sempre fazem. É isso que eu queria... Você pode passar mais adiante para eu encerrar, porque eu não quero ocupar mais o tempo, para dar tempo das perguntas. Eu vou encerrar mesmo. Deixa eu ver a próxima tela. Pode passar adiante. Isso aí a Rebeca já falou, sobre as questões, como ficam os cargos, enfim, não vou me ater a isso, não. Deixa aí, novos concursos, política salarial, já falei também, pode passar adiante. A Rebeca já falou e acho que o pessoal já está... Só ver se tem alguma tela que seria bom aproveitar. O que fazer no próximo período, eu acho que... Pode passar adiante, vamos ver se termina para eu fazer minhas... Acabou? Bom, eu queria encerrar. A minha contribuição aqui foi mais uma fala política, não aprofundei, porque eu acho que a Rebeca já foi muito, muito bem e deixou claro vários dos artigos que vão mudar, né? Eu acho que vocês podem estar consultando isso diretamente nos documentos jurídicos, as entidades já devem ter produzido, mas é fundamental que a gente entenda a nossa unidade como algo central nesse processo. É muito importante ver a luta conjunta dos servidores públicos. Fazia muito tempo que eu não via aquela festa toda no aeroporto para receber essa corja. E isso é importante porque eles saem bem incomodados. Outra coisa que nos incomoda muito é o siga-me. É antigo, já foi usado várias vezes, seguir de novo. Esses caras não podem se sentir bem. Tem que chegar lá, olá, deputado, tudo bom? Onde que a gente estiver jantando? Vocês estão aqui me atrapalhando com a família. Ué, você não vai atrapalhar minha família, não? Só você que vai se sentir atrapalhado? Você vai atrapalhar a família de muita gente com a mudança da reforma. E não tem essa. O cara que é parlamentar, é uma figura pública, ele tem que estar disponível para dialogar com o povo. A lógica não é a representação do povo. Ele não tem que se sentir melindrado, e nem nós temos que nos sentir melindrados de abordá-los e falar com eles no meio da rua. E falar num tom respeitoso, mas é falar num tom respeitoso do diálogo humano. Ai, meu Deus. Estão tocando aqui, eu vou desligar.
Ah, meu Deus, desculpa. Eu acho que a gente tem que entender nosso papel. Quem está na base, que não pôde ir para Brasília, mandar e-mail. Deputado, a reforma da Previdência, da reforma administrativa vai fazer isso com a minha família. Em que o senhor vai votar? Eu quero saber. Até para eu poder divulgar o seu voto. Porque se o senhor votar contra, o senhor certamente poderá contar com o nosso apoio mais adiante, ou quiser falar outra coisa, poderá contar com o apoio da comunidade toda. Agora, se o senhor votar a favor, o senhor vai ter que arcar com as consequências, porque nós vamos produzir material contra o senhor. O senhor não vai voltar. O senhor não vai voltar para o mandato seguinte. Leiam o que aconteceu na PEC, na PEC do fim do mundo, que vários cobrões lá ficaram de fora. Vai acontecer com o senhor também. É só o senhor achar que não precisa observar. O senhor está lutando contra o povo, o senhor está impedindo. E, gente, para finalizar mesmo, depois dessa pandemia, não há o que questionar no servidor público. Nós tivemos servidor impedindo roubo de vacina. Nós tivemos esse papel maravilhoso que o SUS produziu no nosso país. Médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, todo tipo de profissionais da saúde. Nós tivemos, querendo ou não, a educação na rede federal, principalmente, que eu não vou falar das outras redes, que eu não vou me imiscuir num assunto que eu não conheço, mas a qualidade de ensino mantida, independente da ferramenta remota, que é horrível, todos nós sabemos, mas a gente procurou garantir um mínimo. A gente manteve as universidades funcionando aí, inclusive produzindo tecnologia para o combate disso. Nos institutos federais, um monte de institutos produzindo material, consertando aparelhos, uma série de coisas surgindo. Isso não surge da iniciativa privada, não. Isso surge exatamente das mentes que fazem parte das instituições de ensino, as instituições científicas, as instituições de saúde. Então, as pessoas têm que entender. Um dos setores mais bem vistos do povo carioca, por exemplo, é a Conlurb. Se ela já tivesse passado totalmente para a iniciativa privada, não tivesse mais servidores, com certeza nós não teríamos a cidade com a manutenção da limpeza que se tem. Então é preciso a gente entender. Abrir mão da luta contra essa PEC é abrir mão dos serviços públicos. O Chile está saindo de uma caverna de mais de 30 anos. Eu estive lá em janeiro, antes da pandemia. E eu vou voltar, se Deus quiser agora, com uma mudança radical daquela sociedade, porque as pessoas não tinham dinheiro para ir ao médico, não tinham dinheiro para ter educação, não tinham uma série de recursos, porque o Estado lá fez exatamente aquilo que o senhor Guedes e os seus amigos do Chicago Boys diziam que era para ser feito na economia. Então, prestem atenção. Está nas nossas mãos a responsabilidade pela luta contra essa PEC. Não está nas mãos de ninguém. Ou a gente vai para o enfrentamento, ou vão encontrá-los lá na frente, como aposentado já com a cabecinha mais branca, lutando pelos direitos que já nos tiraram e a gente não conseguiu lutar na época porque muitos achavam que não era com eles, né? Porque não ia atingi-los e aí vão perceber que era mentira. Eu posso garantir a vocês, tenho 36 anos de serviço público e já vi muita mentira sendo dita. Não é diferente agora. Parabéns às companheiras, parabéns ao nosso Sindicato Nacional, parabéns ao Landes, porque se não é pelo enfrentamento das nossas entidades, a gente não vai fazer isso sozinho, tá? Enfim, obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, William. Eu adoro essas falas incendiárias, assim, dá vontade de pegar a bandeira do Sinasef e partir para Brasília agora. Muito eu estava com vontade também de ir. Eu só não fui ainda porque minhas filhas não se vacinaram. Eu falei, vou segurar minha onda até elas se vacinarem. Tem que ter cautela. Mas depois... Mas eu parabenizo muito e agradeço muito o que vocês fizeram lá. Sim. E vamos continuar, né? Vamos continuar. Nós somos muitos e vamos nos revezar. Bom, primeiro, tem muita gente aqui, eu vou falar aqui alguns nomes, que está saudando, né, os três, a Lorena Kelly, está dando boa noite, está fazendo um trabalho de divulgação. A Claudenira Mello, que é a nossa coordenadora geral do Sindivce, a Diacuí, querida, Luiz Vicente, fala, Luiz Lu. Clodoaldo. Luiz Clodoaldo, companheiro. Ana Cláudia, o Luiz Clodoaldo está comentando muito, assim, são vários os comentários. Fomos numa mesma direção nacional lá atrás, os velhinhos do Sinasef se encontrando na live. Os guardiões, né? Vamos chamar dos guardiões. Essa geração, se essa geração tem hoje esse instrumento, é porque
anos atrás outros dedicaram seu tempo. Eu acho que é sempre E vocês vão importante preparar para outros, né? Isso, eu acho que esse é o trabalho, é um contínuo repasse dessa missão, e que a gente precisa passar até que a gente derrube não só Bolsonaro, não só a PEC, mas essa sociedade tão injusta. Exato. Bom, nós temos aqui ainda algumas perguntas, mas antes disso, eu queria só colocar um comentário para você, William, a partir do que você nos disse, dessas provocações. Eu acho que é importante, todos nós sabemos, mas eu acho que é importante primeiro a gente entender que nós não estamos vivendo numa sociedade democrática de direito, né? Nós estamos vivendo uma sociedade, sendo generosa, neofascista, e que, inclusive, às vezes, falta absurdo para eu sentir, né? Assim, é tanto absurdo que nem cabe na gente, muitas vezes. Quando eu interpelei o Lira, na terça-feira seguinte, foi numa quinta, na terça-feira seguinte eu fui notificada via WhatsApp, com uma notificação extrajudicial, dizendo que eu fui desrespeitosa. Eu estou lembrando que você falou que, né, a gente tem que provocar com respeito, e que se eu voltasse àquela casa, eu seria observada. Não é bem esse termo, mas no popular eu seria vigiada, né? E aí eu voltei na semana seguinte. Na verdade, eu nem tentei entrar, porque fora estava melhor que dentro, né? A gente fez chuva de dinheiro, enfim. Mas o outro companheiro, que é da seção de Alagoas, tentou entrar, e, de fato, o nosso nome está lá, entre aspas, fichado, e, de fato, ele não pôde entrar. Então, assim, é importante a gente não perder a centralidade que o Lira tem nesse processo, né? Muitas vezes a gente foca muito no Paulo Guedes, foca muito no Jair Bolsonaro, e, óbvio, fazem parte de um mesmo projeto, mas eu particularmente entendo que Lira, ele é o cara desse governo no momento. Ele é o cara que tem um orçamento secreto que nós sequer sabemos para quem está sendo destinado. Então, muita atenção na figura do Lira, né? Ele vem desenvolvendo aí um papel de costura muito eficiente, né? Para nós. Você permite, Rafaela, que eu só contribua? Claro. O Lira é o principal bandido a ser combatido nesse momento. O Bolsonaro não cai porque ele não permite. E ele tem um propósito. Ele sabe que está reeleito, ele tem uma bancada forte, ele tem um jogo muito pesado em Alagoas, e aí ele sabe que volta. É tipo o outro lá, que era o presidente anterior, que tinha 15 mil votos e era eleito presidente da Câmara, tinha com chave interno. Na verdade, é isso. É um cara que é muito perigoso. O Bolsonaro é um perigo por conta do que ele representa, mas o Lira é um perigo daquilo que ele faz. É ele que promove o jogo ali dentro. Ele, de fato, é uma figura bastante nefasta. Tenho total acordo com o que você disse. Dos poderosos de plantão, ele é o que tem a competência, eu diria, né? Para fazer, inclusive, o que está fazendo. Felizmente, Bolsonaro não tem essa mesma competência. E olha o tamanho do estrago, né? Imagine se tivesse. Bom, mas vamos lá. Nós temos aqui alguns comentários, mas eu vou ler uma pergunta da Lorena, que é da diretoria colegiada do Sinasep Seção Crato. Ela diz o seguinte: William e Jennifer, gostaria que vocês fizessem uma análise sobre a importância da mobilização dos servidores e das servidoras lá em Brasília. Porque, ao meu ver, foi o fato da gente estar lá pressionando e mobilizando que fez com que a PEC não fosse votada até agora. Então, ela pede que vocês comentem, e ela complementa. Além disso, quais serão as estratégias que o Sinasef e demais centrais sindicais adotarão para continuar pressionando os parlamentares? Eu vou passar para vocês, e aí vocês podem responder e também já fazer a saudação para a gente caminhar para as nossas conclusões, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a Rebeca. Você trouxe elementos, Rebeca, que são fundamentais para desmistificar essa ideia do que, de fato, significa essa PEC. Acho que, com muita profundidade, inclusive, e eu queria que, se possível, você explicasse mais para a gente a questão do artigo do famoso 37A, e especialmente sobre a questão da privatização. Porque nós temos, por exemplo, o exemplo da saúde do Rio de Janeiro, né, que é privatizada, não necessariamente é mais barata. Então, eu queria que, possível, se você abordasse a questão do 37A pela linha da privatização,
mas também pela ausência de regulamentação, inclusive de orçamento, né? Então, de repente, a gente pode privatizar parte importante do serviço público, e isso significar, inclusive, um aumento dos gastos, né? Porque, pelo menos na minha leitura enquanto leiga, nada fala sobre, de fato, o que você bem lembrou, o Guedes teve que assumir que não tem nenhum estudo de impacto, não tem nenhum comparativo, então, se você pudesse abordar um pouco mais sobre isso. Então, vocês comentam e aí também já vão se Posso discutindo. começar, Rebeca? Posso começar, já que eu fui o último? Que aí eu vou deixar mais tempo para você, eu espero não falar tanto. Sobre a questão da privatização, eu cito exemplos, né? Quem mora no Rio de Janeiro sabe como é que foi o processo antes da pandemia, que desencadeou, inclusive, uma discussão de como estavam sendo os gastos na pandemia e levaram até ao tal do impeachment lá, que ficou só no impeachment do governador, que eram as OS, as administradoras da saúde pública no Rio de Janeiro. Não preciso nem dizer como é que é esse processo, porque ele já acontece e certamente essa PEC vai facilitar ainda mais a vida, né? Porque já existe uma privatização do setor público acontecendo pelos estados e municípios, e a gente já teve anteriormente uma série de mudanças quando a gente começou a utilizar vou chamar de acolchambramento de setores do município, do estado e da rede federal dentro dos próprios hospitais. Foi quando a gente acabou misturando todo mundo dentro e a gente já não sabia mais o que cada um deveria fazer. Isso aconteceu lá no final do governo Fernando Henrique Cardoso. Só para lembrar isso também, que faz parte de uma continuidade e tem muito a ver com o que eles estão pretendendo agora, ou até acirrar de uma maneira mais intensa. Em relação à análise da mobilização de Brasília, eu vou tentar falar rapidamente, não há outra alternativa para enfrentar esse tipo de política e de barrá-la. Já conseguimos muita coisa dentro do serviço público fazendo isso. Não é à toa que a gente derrotou um dos piores governos que nós já tivemos para enfrentar. Bolsonaro, em termos de ações concretas, era café pequeno perto de Fernando Henrique Cardoso. O pessoal fala do Lula, fez algumas lambanças que precisam ser questionadas sim, mas perto de Fernando Henrique Cardoso, as mudanças que ele promoveu dentro do Estado são coisa para ficar em 3, 4 décadas ainda pensando direitinho, que elas servem, inclusive, de embasamento para as novas maldades que estão vindo. Tá? E aí, sem enfrentamento, a gente não poderia ter conseguido derrotar aquele governo. E a gente conseguiu derrotar. Foram greves atrás de greves, movimentos atrás de movimentos, que não deram em nada inicialmente, até que a gente chegou no final do segundo mandato dele e fez um enfrentamento claro e derrotou, de fato, o governo. O governo saiu em frangalhos, em termos da sua popularidade, mesmo tendo sido o governo do Plano Real. Quando entrou o governo Lula, cheio de moral, nós fomos para o enfrentamento. E se não fosse o nosso enfrentamento, e lamentavelmente a gente desistiu da luta porque acreditou no Papai Noel dizendo que não era com a gente conseguiu mudar a reforma da Previdência no que diz respeito a atingir a maioria. Porque desde aquela época já se pretendia fazer a mudança. Eu estou dizendo que é necessário fazer sempre o enfrentamento, independente do governo de plantão, porque uma coisa é em quem eu vou votar, outra coisa é quem é meu patrão. Meu patrão tem que ser combatido. Nós não podemos perder de vista isso. O reitor que está do nosso lado, ele tem que estar do nosso lado. O cara que não está do nosso lado é nosso adversário. É servidor público igual a gente, nós temos que fazer um enfrentamento constante. E eu acho que o que foi feito em Brasília deu uma fissura nos caras. Os caras estão pensando no que vão fazer lá, como vão mudar. Mas não é suficiente para barrar. Não será suficiente. Os caras estão se rearticulando, estão jantando, estão conversando. O Lira está articulando tudo isso. Ele vai rearticular a bancada, ele vai oferecer mais emenda. Enfim, é preciso atenção e a manutenção da luta. Tem que criar, nós temos que ser criativos lá. O que é que nós vamos fazer para incomodar esses caras e para fazer eles entenderem que eles não vão voltar o ano que vem? Tem que publicar o outdoor espalhado pelo... Quem é que foi favorável ao relatório? Quem é que está do lado desses caras? Começar a fazer material, divulgar para a população, lá na raiz, sabe? E aproveitar o momento que a gente está vivendo. Está todo mundo gritando Viva SUS quando vai vacinar. Não era algo que as pessoas sequer falavam, SUS acabou, SUS não serve para nada. Pergunta agora para o povo se o SUS serve para alguma coisa. Que é o SUS que bancou, sabe? Nós teríamos muito mais mortes se nós não tivéssemos o SUS.
A irresponsabilidade do Bolsonaro teria sido ainda mais nociva do que isso. Então é fundamental que a gente consiga fazer esse diálogo com a população, mas consiga, de toda forma, demonstrar que esses caras têm que temer o que a gente vai fazer. Porque nós temos que fazer. É promessa para cumprir mesmo. Depois que acabar essa PEC, se eles ganharem, a vida deles tem que se transformar no inferno. Que a gente gaste o nosso último tostão para dar o troco nesses caras. E que os próximos virão e vão entender que não se move, sabe, montantes como eles estão movendo, para retirar tantos direitos da população, do povo brasileiro em geral. Enfim, eu acho que agora, eu não sei, certamente tem velha guarda que ainda quer ser nova guarda. Tem o Lobão que tem mais tempo de casa aí do que eu, mas vive dando uma de novinho. Mas vamos lá. Lobão já deve estar preparando alguma coisa, conversando. Os outros companheiros que eu vi lá. Ou seja, o que eu vi, inclusive, são uma série de coletivos no Sinasef juntos, na mesma manifestação, enfrentando juntos. Nós vamos ter um congresso eleitoral no ano que vem, ninguém está preocupado com a eleição, todo mundo enfrentando o governo. É assim que tem que ser. Depois a gente volta a debater o Sinasef, ver como é que faz, quem vai ficar à frente. Agora é a hora de enfrentar e fazer a luta. E a galera nova, por favor, nos ajudem nisso. Façam esse enfrentamento. Consigam dedicar um pouco mais do tempo de vocês também para isso, porque é fundamental. Eu acho que é isso, eu não tenho fórmula, né? Quem está lá no comando em Brasília, quem está na direção, sabe o que vai fazer, porque nós estamos todo mundo junto. Eu estou aqui torcendo a cada dia para que saiam novas atividades. Teve o 28 hoje. Enfim, eu agora, só para colocar, estou preso no Rio de Janeiro, porque saiu uma decisão judicial dizendo que nós temos que voltar a ter a aula presencial quando a gente já tinha decidido que só voltaria em 2022. Estamos enfrentando isso e eu estou tendo que botar a escola para funcionar em 2 semanas. E aí a vida está dura e a gente realmente, ou eu me dedico a isso agora, ou eu não consigo botar a escola funcionando, lamentavelmente, funcionando presencialmente nesse momento, porque a gente estava dando conta de atender a nossa população, enfim, os nossos estudantes. Queria agradecer novamente, dizer que foi um prazer participar da live. Daqui a pouquinho eu vou estar me retirando, que eu vou para uma outra reunião, tá? Tem a mania de me meter em muitas frentes, né? Então tem que atender, né? E eu queria só já agradecer o convite, foi um prazer mesmo estar ouvindo vocês, vou continuar ouvindo um pouco e depois vou me retirar. Um abraço, Lulu, um abraço, Jacuí, valeu, Clodoaldo, um abraço, gente, fiquem bem. Davi não está assistindo, quando chegar no Ceará eu vou cobrar de você, tinha que estar assistindo. Em nome do Sinasef Sessão Crato, eu também agradeço, William. Só para lhe dar um spoiler e já passar rapidamente para a Jennifer, eu quero lhe dizer que no Espírito Santo o pessoal está de greve sanitária desde agosto, viu? Fica aí o spoiler. Jennifer, pode ser você, aí, Rebeca, você fica por último e fala com mais tranquilidade. Pode ser assim? Jennifer. Ok, é difícil falar depois do William, né? Porque ele ficou aí com a maioria do tempo e aí a gente acaba tendo um tempo bem restrito, né, para contribuir, mas enfim, só deixar mesmo o meu recado, até pelo avançado da hora, infelizmente, né? Mas é isso, a gente também tem limite. E dizer assim para a Lorena, né, que perguntou e o William já começou a responder aí, sem dúvida nenhuma, né, o nosso enfrentamento foi fundamental para que a gente ainda estivesse nesse estágio, né? A gente não se ilude, obviamente, que isso vai, só por isso vai barrar a PEC, né? Não é isso, mas a gente entende que isso é fundamental para manter a pressão, porque a gente não tem nenhuma ilusão de que eles vão recuar porque eles se convencem. Né? Na verdade, eles vão recuar por medo, como a gente já estava falando lá na frente. Então, a gente não se ilude de nenhuma forma, mas a gente entende que só a luta, né, muda a vida, e só nesse enfrentamento que a gente está fazendo mesmo é que a gente vai conseguir alguma coisa. Sem isso, é impossível que a gente consiga algum avanço e que a gente consiga preservar, né, algum direito, porque, infelizmente, é isso que a gente está lidando nesse tempo histórico, né? E aí, para dizer também que a gente não vai permitir com a nossa luta, né, nós não vamos permitir que joguem no nosso colo a responsabilidade por toda a desestruturação que existe de toda uma história que é desse país, uma história de corrupção, uma história de desestruturação que existe no colo dos servidores, porque nós não somos responsáveis, né? O orçamento está aí, já falamos sobre isso, para dizer que
nós somos, a Rebeca deu um dado interessante, né? A grande maioria ganha menos de 4 salários mínimos, e que quem está realmente impactando, né, não somos nós, ao contrário, é os juros da dívida, para quem está aí, né, aproveitando para defender a questão da auditoria cidadã da dívida. Então, é isso que impacta, né, na nossa economia, e não somos nós. Então, nós não vamos deixar cair no nosso colo essa responsabilidade. E só fazendo as ações, só enfrentando, como a Rafaela enfrentou lá o Lira, só fazendo o constrangimento, que é o constrangimento pedagógico que a gente tem que fazer, né, nesses caras, de realmente não deixar eles passarem em branco, né, não deixar eles passarem sem serem abordados, sem serem questionados e sem serem ameaçados, no sentido de dizer, eles não voltarão, porque se votarem contra a gente vai colocar mesmo, né, como a gente tem feito, a cara deles nos outdoors, nas placas, em tudo quanto é canto, porque a gente não vai permitir que eles saiam ilesos, prejudicando a gente e retirando todos os nossos direitos conquistados a duras penas, inclusive, né, na Constituição de 88, que infelizmente ainda é muito frágil e está aí, né, exposta a esse tipo de emenda, esse tipo de projeto que vão lá costurando as coisas para retirar os nossos direitos definitivamente. Então, é isso, agradeço a participação, o convite, me coloco à disposição de todos e todas aqueles que quiserem seguir conosco, né, no sentido da luta, no sentido de promover mais momentos como esse, porque a gente sabe que esses momentos são formativos, e é através do conhecimento também que a gente consegue avançar, porque é só se apropriando daquilo que está acontecendo com a gente, é que a gente tem a indignação, né? Porque é impossível, ao conhecer, não se indignar com o que estão fazendo, né? Então, é a indignação que nos move, né? Nos move para frente, nos move a enfrentar por meio da luta. Então, é isso. Muito obrigada, William, obrigada, Rebeca, Rafaela, o Francisco que está aí, o intérprete, né? Possibilitando as pessoas essa inclusão. Agradeço mais uma vez a todos do Sinasef esse convite, e o Andes segue à disposição dessa luta com muita força, sem recuar 1 milímetro, né? A gente só sossega quando tirarem definitivamente essa PEC 32 da pauta. É isso, obrigada, isso, boa noite. Muito obrigada, Jennifer. A gente precisa colocar essa PEC na lata do lixo da história, né? Ela não se salva absolutamente nada. Eu agradeço muito a sua disponibilidade em vir dialogar com a gente. Bom, eu passo para a Rebeca agora, né? Que inclusive eu tinha tolhido a fala, né, Rebeca? Agora é sua vez. Sem problemas, eu entendo. Gente, dizer que tem sido muito emocionante acompanhar essa luta em Brasília. Como tem sido bonito. Acho que a gente estava numa situação de tanto pessimismo, de tanta apatia, né? Assim, todo mundo em suas casas, sem poder fazer muita coisa, mas a gente fica acompanhando, eu fico acompanhando os canais, e é emocionante, tem sido emocionante. Quanto à sua pergunta, Rafaela, eu acho que eu compreendo totalmente, né? Só que, infelizmente, o que a gente tem na PEC é só esse artigo e um parágrafo e nada mais. Não foi regulamentada, não foi detalhado a situação, né? Essa questão de entregar as estruturas, possibilitar a utilização de mão de obra, terceirizar. Nada disso foi detalhado, né, no texto da PEC, então a gente não tem muitas informações. O que a gente sabe é que vai ser possível, né, entregar esses acordos, né, entre poder público e iniciativa privada, e o que a gente sabe também é que os estados, Distrito Federal e municípios têm plena condição de legislar sobre o assunto, tá? Só eu entendendo o avançar da hora, só para complementar o que eu tinha falado antes sobre os aposentados, acho que deve ter ficado uma pulga atrás da orelha, né? Eu quis deixar mesmo. Rebeca, como é que os aposentados vão ser afetados? Mas, ora, eu acho que vocês devem estar sabendo que é possível a extinção de cargos que o governo intitulou de desnecessário e obsoleto. E aí o que a gente tem é que, se esses cargos são extintos, e se existem aposentados que ainda que o foram pelo regime de paridade, esses servidores vão ter os seus salários pareados com quem? Né?
Então, é muito importante essa reflexão. Não, os servidores atuais não vão ser afetados, a gente já provou que eles serão afetados. E os aposentados também poderão ser prejudicados com o texto da PEC, tá? Outra coisa que eu gostaria de finalizar, né, sobre a estabilidade, é que no texto, o texto já previu quem são as que eles tiraram agora o termo típico, né? Quem foram os denominados cargo exclusivo de Estado, né? Então, eles retiraram lá, se você for analisar, não existe ninguém da saúde e ninguém da educação. Essas pessoas, elas vão poder passar por avaliação de desempenho, mas elas não vão ser demitidas, né? O que é bastante interessante a gente observar. Outra coisa é que a gente teve no colo do servidor, né? Ele passa a suportar os problemas fiscais, né? Do governo, da União. Ele agora vai poder, para respeitar a lei de responsabilidade, o servidor agora vai poder ter 25% do seu salário diminuído e também a sua carga horária. Só que a gente precisa informar para a sociedade que não é somente o servidor que vai ser atingido. A sociedade vai ser penalizada pela diminuição de 25% da carga horária daquele servidor. Então, se o médico que é concursado estava lá dando um plantão e ele tem uma carga horária para respeitar, essa carga horária vai ser diminuída. A gente sempre informar que isso vai acontecer, né? Então, a gente precisa abrir os olhos e enxergar além, muitas vezes, do que a PEC está propondo, né? A gente precisa enxergar a intenção que vem por trás dela, né? É importante a gente se informar, ficar se atualizando, né? Já foram 7 substitutivos, né? A gente a gente já teve muitas alterações, algumas foram bem, bem bacanas, mas o peso, né, a parte densa da PEC, ela permanece, que é muito preocupante, e é torcer para que realmente a maioria, né, esses 308, eles não consigam esses 308 votos. Né? Eu acho que eu não consegui finalizar, mas eu me coloco à disposição, dizer que eu me sinto extremamente honrada, né, em ser assessora, em ser advogada dos meus queridos do Sinasef, dizer que continuo dizendo, toda vez que a gente se reúne, eu digo, eu estou morrendo de saudade, a gente possivelmente vai experimentar os regimes de plantão novamente, né? Dizer que eu estou à disposição, que o meu trabalho eu sou filha de servidores públicos, estadual e federal, dizer que a minha vida foi observá-los, observar as suas lutas, e dizer que eu estou à disposição, o meu escritório está à disposição, e que é uma honra, certo? Uma honra estar aqui com vocês, participar desse debate. Nossa, Rebeca, assim, você trouxe a leveza final, né? Assim, eu acho que é um pouco do que nos mobiliza, assim. Infelizmente, o tempo não ajuda mesmo, né? Mas quem sabe a gente não pode explorar um pouco mais, né? Fazer Estou alguns à vídeos disposição. de esclarecimento, né? Enfim. Bom, eu queria, né? O William precisou se retirar, mas eu gostaria mais uma vez de agradecer, e queria agradecer em especial ao Francisco Andrade, que é o nosso intérprete que vem garantindo aí desde o começo, né, a inclusão para as pessoas surdas. Então, muito obrigada, Francisco, inclusive por você ter segurado sozinho, né? Um esforço de fato corporal. Eu agradeço em nome também do Sinasef Crato. A Jennifer e também a Rebeca por essa partilha até aqui. A todos vocês que estão nos assistindo, eu peço que compartilhem essa live com colegas de trabalho, com pessoas que muitas vezes recebem as informações de forma equivocada, né, sobre o que significa, de fato, a reforma administrativa, porque, de fato, acredito que o conhecimento também, o verdadeiro conhecimento, né, e não o do grupo do WhatsApp, ele é libertador e ele é mobilizador. Uma saudação, boa noite a todos, a todas e a todos, e até uma próxima. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau.